Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu quero fazer abordagem sobre dois direitos que o paciente oncológico ele tem. O paciente oncológico e o paciente que eu relacionei aquele dia, mais o paciente que é autista, que foi muito bem lembrado por uma amiga aqui do canal. Existe uma dúvida, sabe, gente, muito grande a respeito do imposto de renda, sabem? Ah, mas quem é doente pode se isentar do imposto de renda? Ah, mas pode se isentar do imposto de renda? E não, gente. Quem pode se isentar de imposto de renda é doente que tem aposentadoria ou recebe pensão. Então, há toda essa expectativa de que muitos de nós possa ter isento o nosso imposto de renda, não é verdade? Afinal, a gente já paga tanto, né? A gente gasta tanto tratando um câncer com medicações que as de alto custo pararam de ser fornecidas pelo governo, que a gente espera poder, né, conseguir todas as coisas possíveis, mas a isenção do imposto de renda, ela realmente, para quem é aposentado, que tinha doença antes ou que teve a doença depois de se aposentar, para pensionistas que tinham a pensão antes ou tinham a pensão depois de terem o diagnóstico de câncer e, consequentemente, daquelas outras doenças que já foi falado aqui. O outro direito que eu quero comentar com vocês é o direito da isenção e da quitação, sabe, do débito quando você financia um imóvel. Então, aí entra, sabe, tô com frio, aquela velho ensinamento, sabe? Leiam até nas entrelinhas. Se você for assinar um contrato, você tem que ler todas as letrinhas miúdas para que você veja que ele está completo. Então isso serve agora tanto para quem vai fazer um contrato, quanto para quem já tem um contrato de financiamento de casa, sabem? Se você vai assinar um contrato, o câncer é uma doença pré-existente, então você não tem direito à quitação do seu débito. Mas se você tem câncer e se você tem um contrato, pega lá o seu contrato rapidinho e vamos ver se tem uma cláusula que diz que quando da existência de uma doença que impossibilite o cliente, este pode receber a quitação do seu bem financiado. Eu tive um tchutchu disso de uma amiga aqui do canal, que ela contou uma história. Eu não vou poder repetir a história que eu não pedi para ela, mas é mais ou menos assim. Uma pessoa da família dela tinha financiado uma casa e depois de descobrir uma doença dessas do rol que eu falei para vocês e de par do contrato com a cláusula que o direito cobre, ele conseguiu a quitação do seu imóvel. Então, gente, se vocês têm imóvel, não custa nada irem lá, darem uma olhadinha. Se existe essa cláusula de quitação de imóvel, vocês têm direito. Algumas instituições financeiras, alguns bancos, sabe, privados, eles, alguns deles, que eu não vou falar o nome, eles não fazem essa cláusula, sabe? Mas muitos outros fazem. Bancos privados acrescentam essa cláusula e aquele segurinho que a gente paga, sabe?
que parece às vezes que é um seguro alto, aquelas prestação de tudo que a gente vai fazer, né? Então a gente paga um seguro alto. É esse seguro que ele vai cobrir a quitação desse seu débito quando você comprou sua casa. E eu vou ler certinho aqui quais são os documentos necessários e como fazer, porque todos vocês merecem, não é? E vamos lá. Financiamento imobiliário, quitação de saldo. O paciente que tem imóvel financiado poderá quitar o saldo devedor desde que conste no contrato cláusulas de quitação por morte ou invalidez permanente decorrente de doença grave. Então não é só o câncer, gente, todas aquelas outras doenças também. O que é que o paciente precisa fazer? Ele tem que levar um laudo médico atualizado, constando a invalidez dele ao agente financeiro, ou seja, ao banco que financiou o seu imóvel. E, a par disso, e tendo essa cláusula de quitação, você consegue quitar a sua casa, seu apartamento. E eu espero, sabe, gente, que muitos de vocês espalhem esse conhecimento, porque tem tantas pessoas passando por momentos tão difíceis que não conseguem pagar seus financiamentos, alguns perdem e é por falta de conhecimento. Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: eu tenho uns gostos, sabe, que são gostos assim diferentes, mas eu gosto de compartilhar. Por exemplo, músicas, eu gosto de músicas bem diferentes, gosto de músicas comuns também, mas tudo muito de momento. Mas aí eu tenho uma reservinha, sabe, de gostos guardado, que são para aquelas músicas que são eternas, sabe? Aqueles artistas que são eternos na minha memória e que eu posso escutar eles quando eu quiser, onde eu quiser, e eles sempre serão bem-vindos. Eu descobri um cantor que é argentino e que chama Diego Verdaguer. Diego, eu vou colocar o nome dele aqui certinho, Diego Verdaguer. Porque é assim, eu já tinha escutado música dele, aí sabe quando você escuta assim uma música, depois você lembra e fala, mas você não lembra, sabe? Você não consegue lembrar nem um pedacinho para você poder correr atrás das outras músicas desse cantor, né? E eu assisti uma série, né, sobre o Pablo Escobar. E depois passou a história do Pablo Escobar, começou outra, enfim. Teve uma cena que me marcou demais, assim, sabe? Que é uma cena onde um dos capangas, um dos como que a gente fala? Dos que faziam contraponto ao Pablo Escobar, sabe? Dos inimigos. E essa série do Pablo Escobar, ela se transforma em outra, sabe, gente? É bem complicada, uma hora eu conto pra vocês. Mas aí eu assisti e tem uma cena que tem uma música que eu sou apaixonada. Apaixonada. Aí, como passou e eu pude pegar um papel e anotar, eu sempre ando com anotação, sabe, gente? Eu anoto coisas pro livro, eu anoto coisas. Até porque eu tenho
um pânico na minha memória recente. Então, isso não veio ao caso agora. Eu anotei, sabe? E eu fui correr atrás. E, gente, eu descobri esse cantor. Ele é simplesmente demais. Vocês merecem escutar uma boa música, sabe? Ele é moderno, ele hoje tá com 69 anos, mas é um senhor assim com uma aparência, com uma voz, com um charme, uma entonação. Sabe, gente, em meio a toda esse barulheira dessas músicas atuais, ele tem um som tão gostoso e tão acalentador de coração, de alma, de espírito e de mente, que vale a pena, sabe? Eu quero muito que vocês escutem. Eu não posso gravar, porque se eu gravar, eu posso levar punição no YouTube, sabe? Porque essas coisas de música é muito complexo. É muito delicado. Para vocês terem uma ideia, aquela vez que eu gravei lá naquele shopping popular, tava tocando uma música e eu não levei punição, mas eu levei uma chamada amarela do YouTube porque eu tava escutando uma música, é como se eu estivesse plagiando, sabe? Então é muito sério isso. Mas eu vou pronunciar mais uma vez. Chama Diego Verdaguer. Olha, vocês não vão se arrepender. Digita aí o nome dele no YouTube, procura. Tem uma música que ele canta sobre, que ele fala sobre a mãe dele, sabe? Sobre tocar o cabelo dela, sobre ela arrumar a mesa antes. É muito legal, vocês não vão se arrepender. E é isso. Grande beijo no fundo do coração. Eu amo vocês.